paz de Jesus, amém? Eu vos convido a abrir a palavra de Deus. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 1 até o verso de número 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 1 ao verso 13. Em nome de Jesus. Todos acharam? Noite de Santa Ceia, estamos diante da mesa do Senhor, onde iremos partilhar esse memorial, sacrifício salvífico na cruz de Cristo, amém? Versículo 1 do primeiro livro de Reis, capítulo 22, diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Leade é nós, e nós hesitamos em tomá-las das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Leade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Leade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa ilha à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Leade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Amém? Coloque sua Bíblia no assento, curve, oremos ainda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, o Logos, a palavra lida, Senhor, que mencionamos nesse instante. Senhor, Espírito Santo, convidamos a tua pessoa bendita a permanecer neste lugar. Que o diminua, o Senhor cresça, que o rema, a palavra revelada venha, Senhor, aos nossos corações, assim como o Senhor já tem ministrado. Ministre agora, Senhor, no nome de Jesus, aos corações que aqui irão ouvir a tua palavra, no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, amém? Sempre fazendo barulho, adorando, exaltando, agradecendo ao Rei da glória, no nome de Jesus. Aqui estamos falando de uma nação onde estavam 2 reis em uma nação. Eu quero que você, se puder, se quiser manter a sua Bíblia aberta, eu quero regressar um pouquinho aqui no capítulo 11 ainda, do primeiro livro de Reis, para que nós possamos entender porque uma nação tinha 2 reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 1 e subsequente, Deus aparece ao rei Salomão e começa a o repreender porque ele se inclinou para outros deuses. A narrativa bíblica conta que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. O homem se inclinou da mão e forma para as obras da carne, para se saciar o seu desejo, excedeu. Com tanta sabedoria que Salomão tinha, mesmo assim, Salomão veio a errar diante de Deus. Por ter adquirido várias mulheres de outros povos que adoravam outros deuses, as mulheres convenceram, persuadiram o rei Salomão a levantar postes ídolos para que adorasse aos seus deuses. E
Salomão se corrompeu diante dessa situação. Aí aparece Deus repreendendo o rei Salomão, dizendo que iria rasgar o seu reino, iria deixar apenas 2 tribos, por amor de Davi e por amor de Jerusalém. Mas não, nos dias de Salomão, por amor de Davi, Deus assim não faria. Não iria fazer nos dias de Salomão essa tamanha coisa. No livro ainda de 1 Reis, capítulo 11, verso 26 a seguir, o rei Salomão vê um jovem capaz, robusto, um jovem dedicado por nome de Jeroboão, que estava trabalhando com toda a dedicação, os trabalhos que lhe eram designados, porque nessa época o rei Salomão estava fazendo terraplanagem na cidade de Davi, para deixar toda aquela cidade linda. Vale ressaltar que naquela época não existia guindaste, não existia muque, não existia nada disso, todos os trabalhos eram estritamente braçais. E por ver Jeroboão tão dedicado, o rei Salomão o coloca sobre todos os trabalhos forçados na terra de Israel. Passou um certo período e Jeroboão, aquele jovem, se desloca para um determinado lugar e se encontra com um profeta por nome Aias. E esse profeta por nome Aias, ele vem com uma capa nova e a rasga em 12 pedaços, e dá 10 pedaços a Jeroboão, aquele jovem, profetizando na vida dele que ele iria reinar sobre 10 tribos de Israel. Apenas 2 tribos ficariam com a descendência de Davi, por amor de Davi e por amor de Jerusalém. E assim então, quando, acredito eu, o rei Salomão toma conhecimento desse fato, começa a perseguir Jeroboão, tentando dar cabo da sua vida. E Jeroboão, sabendo disso, ele desce para a terra do Egito para ser refugiado naquele lugar. E se esconde, passa-se um período, até que venha a morrer o rei Salomão. E vem a suceder o seu trono, seu filho, Roboão. E quando Jeroboão, que estava na terra do Egito, toma conhecimento que o rei Salomão vem a morrer, ele sobe para ir ter com o rei Roboão, para suplicar ao rei que diminuísse os encargos forçados que eram dados aos filhos de Israel. E o rei Roboão pede a ele: me dá 3 dias para eu te dar a resposta. E durante esses 3 dias, Roboão consulta os anciãos como iria proceder diante dessa causa, e os anciãos orientam a ele: olha, age de benignidade para com o povo, age de bondade, para que o coração do povo esteja contigo, que o reinado seja bem sucedido. Mas o rei de Roboão despreza o conselho dos anciãos, e desprezando o conselho dos anciãos, capítulo 12, ele toma conselho agora com os moços, os jovens que cresceram juntamente com ele. E os jovens orientaram ele da seguinte forma: diz para eles, Roboão, que o seu dedo mínimo será mais pesado do que os lombos do seu pai Salomão. E quando passa-se os 3 dias, Jeroboão vai ter com Roboão, e Roboão assim fala: o meu dedo mínimo vai ser mais pesado do que os lombos do meu pai. E quando o povo de Israel ouve esse anúncio terrível, catastrófico, ficam perplexos, atônitos, e o povo se dispersa mediante essa fala do rei Roboão. E Jeroboão volta para a terra de Samaria, e as 10 tribos vai com Jeroboão e o constitui rei de Israel. Agora o reinado é rasgado, ele é dividido entre o reino do sul, que compunha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E no reino do norte agora, Jeroboão reina diante de 10 tribos: a tribo de Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Naphtali, Aser, Efraim, Gade e Dan. 10 tribos de Israel agora. O rei Jeroboão ia reinar sobre essas 10 tribos, como profetizou o profeta Aias. E assim agora é constituído 2 reinos em uma mesma nação. 10
tribos ficam com Jeroboão, e apenas 2 tribos ficam com Roboão. Em contrapartida, apesar de ter 10 tribos, Roboão tem 2 tribos, Benjamim e Judá, que precedem a 2 reis que reinaram sobre todo Israel. Davi veio oriundo da tribo de Judá, e Saul veio oriundo da tribo de Benjamim. E essas 2 tribos tinham homens velozes com a espada, eram homens hábeis. E o rei Roboão decide subir contra as 10 tribos para exterminar 180.000 homens destros na espada. E ação a carnificina total. Mas Deus levanta o profeta Semaías e repreende aquele povo para não subir contra seus irmãos. E o povo volta em paz para a sua terra. Passado alguns tempos, alguns anos, vem o rei Roboão a morrer. E vem o seu filho, sucessor, por nome Abiás, a exercer o trono, a suceder Roboão. E Jeroboão ainda reina sobre as 10 tribos. Mas durante esse período, o Roboão tinha 2 tribos apenas. Mas ele tinha uma vantagem. A capital da adoração estava em Jerusalém. A capital política do Reino do Sul, Roboão, era em Jerusalém. A capital política no Reino do Norte ficava em Samaria. E a capital da adoração também ficava no Reino do Sul, em Jerusalém. Então todo o povo do Reino do Norte tinha que subir para Jerusalém para ir adorar no templo erigido por Salomão, aonde o nome do Senhor estaria perpetuamente naquele lugar. E Jeroboão fica temeroso, porque o povo tinha que ir até o Reino do Sul para adorar a Deus. Ele fica preocupado, quem sabe o povo iria se inclinar para o Reino do Sul, iria abandonar ele. E ele faz o mesmo erro que fez Arão. Ele levanta um bezerro de ouro para que o povo não subisse a Jerusalém para adorar a Deus. E isso cheirou mal às narinas de Deus. Isso foi mal diante dos olhos de Deus. E o mesmo profeta, por nome Aias, no seu capítulo 14, ele vem denunciando todos os pecados de Jeroboão, que fez toda a nação de Israel se inclinar para outros deuses, levando o poste ídolo, e pessoas que não tinham compromisso com Deus, não amavam o Senhor, se dobraram diante de postes ídolos. Aqueles que amavam saiu do Reino do Norte, foi até o Reino do Sul, se agregou ao Reino do Sul, onde ficavam as 2 tribos. E o profeta Aias denuncia e diz para ele que não só ele, mas que toda a sua descendência do sexo masculino seriam exterminados da face da terra. E passa alguns anos, o Reino do Sul reina Abiás, e agora vem a morrer Jeroboão, vem a reinar o seu filho Nadab, reina apenas 2 anos, vai no mesmo caminho do seu pai. Se levanta um homem por nome Baasa, levanta o calcanhar contra Nadab e o mata, e passa a ser rei de Israel. E agora Baasa reina no Reino do Norte e Abiás reina no Reino do Sul. E depois que Baasa anda nos mesmos caminhos de Jeroboão, o Reino do Sul ele começa a se consertar, começa assim a se achar diante de Deus. Mas o Reino do Norte começa a descer desenfreado, distante de Deus, um declínio espiritual terrível. E Baasa vai pelo mesmo caminho. E se levanta, ele vem a morrer, e seu filho vem a suceder o seu trono, por nome Elá. E vem a morrer o rei do sul, Abiás. E o seu filho Asa vem a suceder o seu trono no reino do sul. E é lá no reino do norte. E um dos comandantes de algum exército, por nome Ziri, se levanta contra o filho de Baasa lá. E antes de Baasa morrer, o profeta vem denunciar Baasa por todos os pecados que também foram como Jeroboão, e diz que todos os seus filhos, todos os machos da casa de Baasa serão exterminados. E assim Ziri faz isso, extermina o filho de Baasa e todos do sexo masculino, todos são exterminados da face da terra. Mas o comandante que se levantou contra Elá, o chefe do comandante do exército de Elá,
agora também vem guerrear para ser rei de Israel. E a maior parte das pessoas fica com honra. E Zimri entra no castelo e se suicida, e vem a morrer agora o 5º rei de Israel. E no Reino do Sul fica o 3º rei de Judá. Depois que Omri vem a morrer, seu filho Acabe vem a suceder o seu trono. E quando Asa vem a morrer, o seu filho Josafá vem a suceder o seu trono. E aqui, caímos aqui agora, onde principiamos, nos textos que ora lemos, no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Contei essa história para que vocês compreendessem porque houve divisão na nação de Israel. Agora, recapitulando, primeiro rei de Judá, Roboão. Em seguida sucedem o seu filho, Abiás, depois Asa, depois Josafá. Primeiro rei de Israel, Jeroboão. Depois Nadab, depois Baasa, depois Elá, depois Ziri, depois Onri e agora Acabe. O reino do sul, 4 reis. No reino do norte, estamos no 7º reinado, que é o reinado de Acabe, e que também foi o rei mais terrível até ele, fazendo com que o povo pecasse contra Deus. Eu quero começar a pregar para a sua vida, amém? Tema da ministração nessa noite: profetas da última hora. E em primeiro lugar, profetas da última hora são aliançados com Deus e com a sua palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 13 até o verso 16, diz assim: o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu-lhe dizendo: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Profetas da última hora são aliançados com Deus e com a sua palavra. Lembra quando iniciamos versículo 1 do capítulo 22 do primeiro livro de Reis, que vem a narrativa bíblica, que o reino do sul vem se robustecendo, vem crescendo. A partir de Asa, o reino vai se consertando, vai se voltando para Deus, e seu filho Josafá assume o reinado e começa a se robustecer, começa a crescer na graça, começa a crescer diante dos olhos de Deus. O reino de Josafá é um reino poderosíssimo, o reino do sul, e o reino do norte, o reino de Acabe, está desenfreado a pecar. E sobe Josafá vai ter com Acabe, e senta ele, e começa aquela comunhão entre aqueles dois reis. E Acabe pergunta a Josafá: iremos contra Ramote-Gileade? E Josafá fala: consulta primeiro o Senhor. E Acabe traz cerca de 400 profetas, e todos profetizavam a sua voz: sobe a Ramote-Gileade, porque o Senhor entregará nas suas mãos. E engraçado essa história, que 400 homens não foram suficientes para Josafá. Josafá fica perturbado, fica inquieto. Ele pergunta: não há ainda algum profeta a quem possamos consultar? E o rei Acabe diz: há um ainda, Micaías, mas vou logo lhe dizendo, ele não fala nada de bem para mim. E o rei Acabe manda chamar apressadamente, pega um oficial e manda chamar Micaías. Observe que Micaías não está dentre os 400 profetas. Aqueles 400 profetas estavam bajulando, estavam lisonjeando demais o rei. Quem não queria ficar diante da presença do rei? Quem não queria comer boas comidas, vestir belas roupas, contemplar paisagens bonitas? Quem não queria isso? Os 400 profetas estavam falando aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Eu tenho falado o que as pessoas querem ouvir, ou que as pessoas necessitam ouvir.
Você tem falado o que as pessoas querem ouvir ou o que as pessoas necessitam ouvir? Os 400 profetas estavam falando aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Por isso que ele diz: chama Micaías, mas ele não fala nada de bom para mim. E aí vai entrando o profeta Micaías. Está o rei de Judá com as suas vestes reais, está o rei de Israel com as suas vestes reais. E logo o rei Acabe pergunta a Micaías: Micaías, iremos a Ramote de Gileade? Preste atenção. Micaías aí diz: sobe, porque o Senhor a entregará nas suas mãos. E o rei Acabe, interessante que ele diz no versículo de número 16: quantas vezes te conjurarei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Mas Micaías vem dizendo para ele subir a Ramote de Gileade. Mas Acabe sabia que as palavras de Micaías não eram verídicas. Sabe por quê? A nossa comunicação é composta de 3 divisões: palavras, tom de voz, expressão facial e corporal. Micaías vem e diz: sobe a Ramote de Gileade, que o Senhor entregará nas suas mãos. O rei Acabe logo vê que Micaías não está falando a verdade, mas está ironizando os bajuladores que estavam diante dele. Estava ironizando aqueles 400 homens que estavam se prostrando, estavam bajulando, adulando o rei Acabe. E o rei Acabe manda que ele falasse a verdade. Escute isso, versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. E disse o Senhor: esse não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías tinha uma grandíssima oportunidade de ser promovido naquele momento. Os 400 profetas estavam diante do rei de Israel, menos Micaías. E o oficial orienta ele: fale que é bom, rei. Quem sabe você é promovido. Isso não acontece aqui, mas eu ouço muitas pessoas bajulando, lisonjeando, quase beijando os pés de líderes, de pastores, fazendo, como está perto da consagração, as pessoas começam a fazer para o homem estar vendo, para as pessoas estarem vendo, para serem levantadas pelos homens, em busca de títulos, em busca de cargos, fazendo como para o homem. 1 Epístola a Coríntios, capítulo 5, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão. Quando eu e você fazemos a obra do Senhor, não fazemos para homem, fazemos para Deus. As pessoas têm bajulado, têm falado aquilo que as pessoas querem ouvir, para ficarem sendo bem vistos diante da população, da sociedade, dos congregantes. Aí o irmão que está ao seu lado diga para ele: você não precisa disso, porque foi Deus que te escolheu. Os 400 homens estavam bajulando de uma forma terrível. Não estou dizendo com isso que você não vai honrar seu pastor, a sua pastora, que você não vai elogiar o seu pastor, a sua pastora. Os 400 profetas estavam bajulando, estavam falando aquilo que o rei queria ouvir, e não que o Deus mandou que eles falassem. E quando Micaías vem discorrendo, vem destrinchando o rolo que Deus mandou ele falar, Acabe e todos os 400 profetas, as pessoas ficam irritadas com aquela situação. Mas quem é escolhido por Deus, profetas da última hora, eles são ameaçados com Deus e com a sua palavra. Micaías não vendeu seu ministério. Micaías não se prostrou diante daquela situação. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Profeta da última hora não se corrompe, não se vende, não se prostra diante do pecado, diante da mentira, não. Eles abrem a boca e falam aquilo que Deus quer que eles falem, e não aquilo que as pessoas querem ouvir.
estou fazendo apologia nenhuma aqui à rebeldia. Tome muito cuidado. Tenha a convicção que foi Deus que mandou você dizer. Porque se você disser aquilo que o seu coração está dizendo, se Deus lhe mandar, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar, eu vou me arrebentar. Não se levante contra as autoridades, os líderes que Deus constituiu sobre você. Micaías estava dizendo que Deus mandou que ele dissesse. E sabe por que Josafá ficou tão intrigado? Mediante 400 homens bajulando ele. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. A parte A desse versículo. O que é árbitro? A autoridade. E eu estou falando da autoridade suprema, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O verso 10 diz: o Senhor é que esquadrinha o coração. Porque tem muitas pessoas dizendo: que eu estou sentindo no coração de falar, que eu estou sentindo no coração de procurar um cardiologista, meu filho. Você está sentindo no coração, procura um cardiologista. Para procurar o rema de Deus, a revelação de Deus. Tem muitas pessoas falando revelamento, ouve o que os outros têm dito e tem passado para outras pessoas dizendo que é Deus que está falando. Que negócio é esse? Está sentindo no coração, procura um cardiologista. Está passando revelamento, dizendo que é revelação. Profetas da última hora, em primeiro lugar, são aliançados com Deus e com a sua palavra. Glória a Deus. Em segundo lugar, profetas da última hora são levantados por Deus e repudiados por homens carnais. Primeiro livro de Reis ainda, capítulo 22, versículo 24: então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que houverá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Um tal titulado de profeta por nome Zedequias, quando Micaías vem desenrolando o rolo de Deus para aqueles povos, os 400 profetas para o rei de Israel, ele dá uma bofetada em Micaías, achando que Deus não estava falando com Micaías. Na verdade, ele sabia que Deus não estava falando com eles, mas sim com Micaías. Observe isso. Nem sempre a maioria estão fazendo as coisas certas. Também nem sempre a maioria não está fazendo a coisa errada. Nem sempre a maioria está fazendo a coisa certa. Mas também eu não posso generalizar que estão fazendo as coisas erradas. Tome muito cuidado. E agora o profeta, se diz profeta Zedequias, esbofeteia o rosto de Micaías. No livro de Salmo, número 105, versículo 15: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O rei Acabe queria levar contigo, levou Josafá para ir a Ramote-Gileade sem a direção de Deus. E quando Micaías vem denunciando aquele erro, aquele pecado, ele manda que Micaías volte. Repare isso, versículo de número 26. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Você só volta de um lugar que você veio. Você só devolve aquilo que você pegou. Observe que quando o oficial foi chamar Micaías, ele já estava encarcerado. O rei de Israel diz: devolveu a Micaías. Está devolvendo do lugar de onde ele veio. Ele já estava encarcerado, nem por isso ele deixou de cumprir a ordenança de Deus. Ele tinha tudo para ser promovido. Mas ele não se vendeu. Ele não vendeu seu ministério. E um que se diz profeta esbofeteou a Micaías. E o rei de Israel manda prender Micaías
e disse: meter esse homem na casa do cárcere e angustiar-lhe com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Verso 28, disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós, todos os povos. Micaías agora volta para o lugar de onde ele vinha, de onde ele veio, estava encarcerado. Quantas pessoas querem escantear o teu ministério porque você tem falado a verdade? Quantas pessoas querem escantear você, querem colocar você de lado porque você tem falado a verdade, porque você tem dito a verdade? Não temas, se você é menina dos olhos de Deus, se você tem convicção do chamado na sua vida, que é Deus falando através da sua vida, abre a sua boca e deva honrar todas as palavras que saiam da sua boca. Se você acredita nisso, dê um grande glória, salve e palma. Profetas da última hora são aliançados com Deus e com a sua palavra. E em segundo lugar, são levantados por Deus e repudiados por homens carnais. E em terceiro lugar, profetas da última hora são participantes das marcas da cruz de Cristo. Livro de João, capítulo de número 6, verso 53 até o verso de número 56. Se você quiser, acompanhe comigo a sua Bíblia. João, capítulo 6, verso 53 até o verso 56. Diz assim o verso 53: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Profetas da última hora são participantes das marcas da cruz de Cristo. Agora vem Jesus, o maior profeta de todos os tempos, não apenas profeta, porque no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz: e o menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Se eu for continuar as qualidades do nome de Jesus, iremos madrugar aqui. Apenas 5 dessas. Jesus foi o maior profeta de todos os tempos. E agora ele vem discorrendo, anunciando acerca da sua morte, que tinha que ser participante do sacrifício salvífico de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas no versículo 60 do capítulo 6 de João, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, todavia o meu justo viverá da fé, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem, naqueles que olham para trás, mas naqueles que avançam. Por isso o apóstolo Paulo diz: não julgo que já tenha alcançado, mas que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, não retroceda. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto a entrar no reino de Deus. Prossiga para o alvo. Não recue. A Bíblia diz que a alma de Jesus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Eu tenho ouvido pessoas dizer que não está mais profetizando, não está dando mais lugar a Deus,
Porque as pessoas têm se levantado de tal forma, têm censurado o ministério, têm colocado as pessoas de lado, porque elas têm aberto as suas bocas e têm falado aquilo que Deus ordena que eles falem. Pessoas me dizendo: olha, irmão, eu não vou falar mais não, porque quando eu falo, o inimigo se levanta de uma forma furiosa, de uma forma poderosa contra a minha vida. Quanto mais eu faço aquilo que Deus manda fazer, mais a luta se acrescenta na minha vida. Eu digo: minha irmã, meu irmão, não deixe de falar o que Deus manda você dizer não, porque quando Deus está no negócio, a vitória é certa. Quando Deus está no seu meio, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você pôr a sua mão, Deus vai fazer triunfar, Deus vai fazer prosperar, porque Deus está no negócio. Não recue, abra a sua boca, fale o que Deus manda você dizer. Pessoas recuando. É por isso que Jesus deixou bem claro no livro de João, capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Livro de João, capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Glória a Deus. Jesus, ele deixa avisado: olha, eu venci o mundo, não recue, não olhe para trás, prossiga, avante. É por isso que ele diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para sempre. Amém. O profeta Micaías poderia ter sido promovido pelo rei de Israel para falar aquilo que o rei de Israel queria ouvir, mas ele decidiu, ainda que regressasse como foi regressado para o cárcere, falar aquilo que Deus mandou que ele falasse, porque somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra, estamos aqui apenas de passagem. O que vale 70, 90, 100 anos vivendo aqui, do que toda uma eternidade com Deus. Deus tem preparado uma eternidade para a minha vida e para a sua vida. Por isso, cumpra cabalmente o teu ministério. Tenha convicção de quem te chamou. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você tem convicção de quem te escolheu desde o ventre da sua mãe? Você tem convicção que quem te chamou foi Deus, que quem te escolheu foi Deus, quem te levantou foi Deus. O homem é usado por Deus para te levantar, mas é Deus que escolhe o chamado na sua vida. Espere com paciência aquilo que Deus prometeu à sua vida. Espere que Deus vai vela pela palavra dele para fazer cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra para fazer cumprir na sua vida. Então não recue, não retroceda, não olhe para a direita, não desvie para a esquerda, mas continue avançando. Tenha a convicção que Deus chamou você para fazer essa obra. Na antiga aliança existia o ofício de profeta. O primeiro profeta da antiga aliança foi Samuel. Assim como o ofício de sacerdote, assim como o ofício de levita, de artesão, existia o ofício de profeta. Na antiga aliança, Deus falava com o povo através do profeta, e o povo falava com Deus através dos sacerdotes. Vou repetir para você não perder. Deus falava com o povo através do profeta, e o profeta falava, e Deus falava, e o povo falava com Deus através dos sacerdotes. Porque naquela época o véu do templo ainda não havia rasgado. Para Deus falar com o povo, usar os profetas. Para o povo falar com Deus, os sacerdotes estavam à disposição deles. Existia o ofício de profeta na antiga aliança. E o último profeta da antiga aliança foi Malaquias. E o primeiro, único e último profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança, foi João Batista, como ofício de profeta. Mas no século 21, na Nova Aliança, existe o dom de profecia que Deus quer usar a sua vida. A Bíblia diz: uma vez de profecia, o povo se corrompe. Deus quer usar profetas, quer usar profetisas para falar aquilo que Deus quer falar ao povo, aquilo que o povo necessita ouvir. Deus quer usar a sua vida, quer usar você
como profeta no século 21, como profeta das últimas horas. Em nome de Jesus, eu te convido a ficar de Se pé. você entrou aqui triste, sairá com júbilos, sairá alegre. Se entrou preocupado, sairá tranquilo pelo cuidado de Deus. Eu quero te dizer, receba a visitação do Senhor na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Vamos ver demais, Senhor, que começa hoje. Nós profetizamos que será um mês poderoso. Nós profetizamos, Senhor, que seremos canais, como aprendemos nessa noite. Seremos profetas do Senhor, Pai, na vida dos nossos. Seremos aqueles que anunciarão ao recado, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Meu Deus, na família, no ministério, nos negócios, onde colocarmos as nossas mãos, nós veremos o cuidado do Senhor, porque maio é um mês muito abençoado pelo poder do nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo e que a unção e as santas consolações do Espírito seja na tua vida, hoje, agora e para sempre. Um beijo no coração, querido, na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.